Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mais uma vez diga: fiel é o que prometeu. Olhe para o seu irmão e diga: as promessas infalíveis de Deus. Ei, vivemos num mundo, irmãos, de incerteza, onde alianças são quebradas, palavras são desfeitas, acordos são rescindidos, porque são feitos por homens, são aliançados por homens. Palavras não são cumpridas, e às vezes palavras não são cumpridas não porque quem falou a palavra não tem palavra para cumprir. É que pelo fato dele ser humano, às vezes suas limitações, condições, coisas que acontecem de forma repentina, pode impedir esta pessoa de cumprir o que acordou. Exemplo: amanhã, às 8 horas da manhã, me encontro em frente da padaria do seu João. 8 horas, 8h10, 8h15, 8h20, e daqui a pouco você recebe um telefonema: me perdoe, mas não vou conseguir chegar, porque houve um imprevisto aqui. Homens fazem palavras, acordos através das palavras, promessas, e esses homens não conseguem cumprir. Homens que diz: vou fazer com você até o último dia da minha vida. Fala às vezes pela emoção e às vezes não consegue manter sua palavra de pé. Acordos são quebrados. Você vai ver que até o nosso presidente atual, um acordo de ser reconhecido aquele grande holocausto que foi feito com os judeus, ele retirou a posição do Brasil naquele acordo que reconhecia o que fizeram contra os judeus. O que a Alemanha, com Hitler, fez com os judeus, retirou. Acordos são desfeitos, palavras são desfeitas, mas existe uma palavra que não pode ser quebrada. Existe uma promessa que não pode ser desfeita, e essa promessa não é feita por homens. Essa promessa foi feita pelo Senhor de todos os homens. Vou repetir: esta promessa é feita pelo Senhor de todos os homens. Trovão, por que a palavra de Deus não pode cair por terra? Por que uma promessa de Deus não pode ser invalidada? Porque uma promessa que Deus faz não pode recuar? Porque ninguém pode invalidar o que Deus fala. Primeiro, porque Deus não é homem. Está lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não cumpriria? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Vou falar mais uma vez: a palavra de Deus não pode voltar atrás, porque primeiro, Deus não é homem. No homem há falha, em Deus não há. O homem falha, Deus é infalível. Olha para cá e dá glória só se tu pegar. Deus não é apenas infalível, as promessas que Deus faz também são. Porque não é um homem que sustenta o que Deus fala, mas é Deus que sustenta o que Ele fala. Você lembra do que diz Isaías, capítulo 55, versículo de número 10 e 11? Assim como a chuva desce do céu
e para lá ela não torna, mas desce e rega a terra, assim também é a palavra que sair da minha boca. Ela vai em direção e fará aquilo pela qual ela foi enviada. Ou seja, uma vez que a palavra sai da boca de Deus, uma vez que Deus falou, a palavra dele não retornará para ele vazia. A palavra que sai da boca de Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Você e eu podemos descansar, porque o que Deus prometeu não cairá por terra. Aquilo que ele falou permanecerá de pé. Olha para mim para ver se tu dá glória. Existem as promessas que já estão na Bíblia. Existem as promessas que nós já temos direito como salvo. Promessas de cura, promessas de ser cheios do Espírito Santo, promessas de irmos para o céu, promessas de sermos arrebatados, promessas de deixarmos essa terra e morarmos com Jesus de Nazaré para sempre, como aquele que está nos céus. É a promessa de Deus, ou seja, que o Senhor fez a mim e a você. Estas promessas já são infalíveis, essas promessas já estão determinadas por Deus. É por isso que quando eu abro a boca para pregar sobre o céu, é por isso que quando eu estou pregando sobre o inferno, eu não me preocupo se alguém, embora eu prego para que as pessoas creem, mas eu não me preocupo se elas vão desdenhar, se elas vão dizer que isso é fantasia da minha mente, ou que a Bíblia de fato é apenas uma história, e o inferno é criado por mentes humanas, e o céu também foi criado por mentes humanas. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque o que está escrito na palavra não depende se você vai crer para se cumprir, não depende se você não vai crer para deixar de se cumprir. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir se eu crer, e vai se cumprir se eu não crer, porque é a palavra de Deus. O que já está determinado, assim vai suceder. Tudo acontece no tempo determinado que Deus determinou a esta terra. Olha para mim, olha para cá. Você lembra que o chip vai ser colocado na mão direita? Quem lembra? Conforme está em Apocalipse capítulo 13. Quem lembra? Sim ou não? Você sabia que a palavra marca no grego, a Bíblia diz que aqueles que não tiverem a marca da besta na mão direita ou na testa, não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder negociar, e fará com que grandes e pequenos, ricos e pobres se submetam a isso. Olha para cá. Você sabia que a palavra marca no grego significa algo aparente, algo que vai ficar visível aos olhos das pessoas? Agora olha para cá. Embora eu também não estou afirmando que a marca da besta seja um microchip, mas no estudo do microchip, você sabia que o lugar que melhor se adaptou para o ser humano ter é na mão direita? Ou então no couro cabeludo, que é acima da testa? É o melhor lugar que melhor se adapta no corpo do ser humano? Eles gastaram cerca de 10 milhões de dólares para descobrir que o melhor local para se adaptar o microchip é na mão direita, ou em cima do couro cabeludo, na parte frontal da testa, aqui entre o couro cabeludo e a testa. Olha para mim, eles gastaram 10 milhões de dólares. O que eles gastaram 10 milhões de dólares para descobrir, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos. Não pegou, por isso não deu glória. O jornal, o que o jornal está falando hoje, quando eu vejo, eita, eu vou voar aqui hoje, quando eu vejo a Bíblia falando de tensões entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Coreia, entre Rússia e Estados Unidos, quando eu vejo a guerra da Ucrânia com a Rússia, quando eu vejo Israel brigando com o Hezbollah, agora o Irã entrando numa batalha, quando eu vejo a Globo anunciando, quando eu vejo o New York Times anunciando, quando eu vejo a BBC de Londres, quando eu vejo a CNN anunciando,
anunciando, quando eu vejo o Jornal Nacional anunciando, isso não me espanta, porque Jesus anunciou primeiro. Haverá guerra, haverá rumores de guerra, haverá nações contra nação, reino contra reino. Quando eu vejo pai matando filho, quando eu vejo filho matando pai, quando eu vejo um menino no Rio de Janeiro com 16 anos, pegou a arma do pai lá em Itaperuna e deu um tiro na cabeça da mãe, deu um tiro na cabeça do pai e matou seu irmãozinho. Olha para cá, eu já não me espanto, embora seja espantoso, mas Jesus disse isso: levantar-se-á pai contra filho, filho contra pai. O que as notícias anunciam hoje, a Bíblia já anuncia há 2000 anos atrás. O tempo não anula o que está escrito, o tempo não anula o que está na palavra. Ou seja, o que Jesus fala não cai por terra. Se tu não pegar isso aqui, alianças humanas são quebradas, palavras humanas são desfeitas, mas o que está escrito na Bíblia, Hitler não apagou. O que está escrito na Bíblia, o tempo não apagou. A perseguição não apaga, a calúnia não apaga. É o que está escrito na Bíblia, é o que está se cumprindo da maneira que Deus estabeleceu. Olha para mim, as promessas de Deus para se cumprir não dependem de circunstâncias, não depende de momento, porque os momentos, olha para cá, os momentos não faz com que as promessas de Deus em si se cumpram, mas as promessas de Deus vai gerando os momentos. Não, você não pegou. A promessa de Deus, tudo vai se encaixando para que a promessa de Deus se cumpra. Você não pegou, por isso não deu glória. Quando Deus te faz uma promessa aqui, Ele não está olhando só para o momento, Ele já está olhando lá na frente. Aprenda para ver se tu dá glória. Eu consigo viver ainda nos 3 tempos. Olha para cá. Eu consigo conjugar o passado, eu consigo conjugar o presente, eu consigo conjugar o futuro. Passado é o que eu já vivi, presente é o que eu estou vivendo, futuro é o que ainda eu vou viver. Olha para cá. Deus não está entronizado nesses 3 tempos, porque Deus não estará atrás do passado. Deus não precisa olhar para trás para ver o passado. Olha para cá. Tanto passado, presente e futuro se encontram diante de Deus dessa forma aqui, ó. Está tudo diante de Deus. Deus não precisa olhar para trás. Então quando Ele te faz uma promessa, Ele já sabe aonde você vai estar, Ele já sabe o que você vai ser, Ele já sabe o que Ele vai te tornar. Me prova biblicamente, eu te provo. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5: Jeremias, antes que te formasse no ventre eu já te conhecia, oh glória, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tinha nem a estrutura óssea dentro do ventre da sua mãe, e eu já sabia seu nome, eu já sabia sua cor, eu já sabia a tua altura. E olha para cá, e as nações eu te dei por profeta. Você não será pedreiro, você não será empresário, você não será mecânico, você não será doutor, você não será pintor, você será profeta. As nações eu te dei por profeta. Aleluia, oh glória, oh glória. Olha para o teu irmão e diga assim: antes de você nascer, Deus já sabia quem você era. Olha para mim. Primeiro, a promessa de Deus não vai falhar, porque Ele não é homem para quê? E nem filho do homem para que se arre. Sabe por que? Segundo, a promessa de Deus não vai falhar, porque elas são seguras e eternas.
Melhora aqui meu retorno, melhora para mim meu som. Elas serão seguras e eternas. Diga, seguras e eternas. Me prova. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra. Se tu não voar comigo, eu vou parar agora. Quando ele tá dizendo o seguinte: é mais fácil passar o que tu vê, céus. É mais fácil passar o que tu mora, terra, do que passar o que eu te prometi. Mas as minhas palavras não passarão. Oh glória, oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Oh glória. É mais fácil deixar de existir o que eu criei do que deixar de existir o que eu falei. Você não pegou? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa a criação, mas não passa a minha fala. Passa o que você pisa, mas não fala o que eu falei. Mas não passa o que eu falei. É a minha palavra. Oh glória, oh glória. Ela não acaba com o tempo. Acaba a terra, mas não acaba a minha palavra. Acaba o céu, mas não acaba a minha palavra. A minha palavra, ela não passará. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? As promessas de Deus, elas estão associadas ao nosso tempo presente, mas ela consegue transpor esse tempo. Elas são eternas. Ela não depende do momento. Eita! E a promessa dele te sustenta, hein? Fala para o teu irmão: a promessa dele me sustenta. Tem como colocar na tela aí Lucas 2? Tem gente aqui que está vivo por causa do que Deus prometeu. Olha para mim. Tinha saído esse decreto para que todos se alistassem. Todos tinham que ter o censo, porque já tinha uma trama para matar o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, ele vai nascer numa manjedoura, sim ou não? Mas tem um casal chamado Simeão e Ana. Simeão está na porta do templo e diz assim: eu posso te fazer um pedido? Deus falou: faça. Eu já sou velho, mas não me deixe morrer antes que eu veja a salvação de Israel nos meus braços. O Espírito Santo falou assim: eu te prometo que tu não morrerás enquanto tu não pegar o Salvador em teus braços. Não, se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Ele não era velho, sim ou não? Sim ou não? Simeão não era velho, sim ou não? Mas Deus falou para ele: nada te matará antes que eu faça valer o que tu me pediu. Enquanto tu não pegar o Salvador nos teus braços, você não morrerá. Oh glória, não pegou? Câncer não te mata, diabetes não te mata, bala não te mata. Se for atropelado, você também não morre. Eu te garanto que nada vai te matar enquanto eu não cumprir o que eu te prometi. Oh glória, oh
glória. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Entendeu? Porque a Covid matou quem estava à direita, matou quem estava à esquerda, mas você permanece vivo, porque o prazo da validade da promessa ainda não se cumpriu, ainda não chegou. Deus ainda tem algo com você sobre a face dessa terra. Gente com mais saúde do que eu e você partiu, gente com mais dinheiro do que eu e você foi embora, mas Deus ainda tinha algo conosco, por isso sustentou a nossa vida através da promessa. Eu perguntei assim, Jesus, só um pouquinho do meu grave. Eu perguntei assim, Jesus, porque quando Herodes quis matar o teu filho, tu não deixou? Ele falou assim, trovão, até Moisés falou sobre ele. No tempo certo, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Isaías falou sobre ele, 9:6, e a virgem dará à luz a um varão, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu falei, e aí? Ele disse, trovão, você lembra quantas promessas tinha acerca do meu filho que eu fiz? Eu falei, me explica. Ele disse, porque se eu deixasse matar ele, morreria também o que eu prometi. Você não deu glória porque não pegou. Olha para mim. As promessas não viviam por causa de Jesus, mas Jesus viveu por causa das promessas. Eita glória, eita glória. Então eu vou falar, peraí. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim, até aquele feiticeiro está sem entender que o feitiço que ele lançou contra você já matou muita gente e não consegue matar você. Já acabou com muito casamento e não consegue acabar com o seu. É porque sobre a sua casa tem uma promessa. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ele sustentará você nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Sua casa está guardada, seus filhos estão guardados, seu lar está guardado, sua família está protegida. É a promessa de Deus que Deus tem sobre você. Oh, glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Eu sinto a presença dele, eu sinto a graça dele. É a presença de Jesus de Nazaré. As promessas de Deus são eternas e poderosas. Diga, as promessas de Deus atravessam gerações. Exemplo disso, sabe quem é? Abraão. Olha para mim. Deus fala assim, Abraão, Gênesis 15:2, te tornarei uma bênção. No verso 3 e 4, farei de ti uma grande e te abençoar. Olha para mim, farei de ti uma bênção. E depois ele diz, abençoarei a ti, a tua descendência. Pega. Deixa eu explicar isso aqui. Quando Deus falou, Abraão, te tornarei uma bênção. Diga, tornar-se uma bênção é ser. Abençoarei a ti e a tua descendência. Diga, é ter. Então, no verso 2, Deus disse, tornarei você uma, é ser. Abençoarei a ti e a tua descendência, é ter. Observe a ordem cronológica da promessa. Primeiro eu faço você ser, e depois que eu fizer você ser, eu vou fazer você ter.
Está entendendo ainda? Porque talvez você ainda não tenha o que você pede. Porque antes de Deus fazer você ter, Deus está fazendo você ser. Agora aprenda qual é a diferença do ter para o ser. É que o ter é por fora, o ser é por dentro. Então primeiro Deus está te lapidando por dentro. Trovão, se Deus me prometeu, por que Ele não cumpriu ainda o que Ele me prometeu? Aprenda. Toda vez que Deus te faz uma promessa, a promessa já está pronta. Se já está pronta, então por que Ele não me deu? Porque Ele precisa aprontar quem recebeu a promessa. Ele está fazendo você ser primeiro. Ele está lapidando você. Ele está lapidando as suas emoções. Você acha que Deus vai te dar aquele carro, sendo que você ainda tem dentro de si aquele sentimento de vingança? A hora que Deus me dá aquele carrão que prometeu, eu vou abaixar os vidros, vou botar a mão do lado de fora e vou buzinar na cara do fofoqueiro. Você ainda não está pronto. Oh glória! A hora que Deus me honrar, eu vou humilhar aquelas pessoas que me humilharam. Você não está pronto. Você não foi levantado ninguém. Você não foi levantado por Deus para humilhar ninguém. Olha para mim, eu perguntei a Deus assim. Eu disse: Deus, por que quando o Senhor levou Ezequiel no meio do vale de ossos secos, a tua mão coloca Ezequiel no meio do vale, ele olha, e por que quando ele vai andar sobre os ossos, o Senhor tira ele e coloca ele ao redor do vale? Tu não deixa ele andar sobre os ossos. Deus falou: por uma razão. Aqueles ossos que estão no chão, mortos, simboliza Israel caído. Você sabe por que eu não deixei Ezequiel andar sobre o vaso, sobre os ossos? Porque eu não levanto o profeta para pisar em cima de quem cai. Você não vai pisar na sua sogra. Isso não é evangelho. Você não tem que maltratar quem te maltratou. Isso não é evangelho. Porque você tira o veneno de uma pessoa tratando ela com amor, dando uma dose mais forte daquilo que ela nunca te deu. Você é diferente. Deus está aprontando você para dar aquilo que Ele prometeu. Mas Deus está lapidando você. Oh glória, toda árvore que me dá fruto, o Pai o poda para que Ele possa dar mais fruta ainda. Deus está lapidando você. Deus está tirando esses sentimentos de você. Oh glória, ou você acha que quando Deus te honrar, alguém não vai te afrontar? Ou você acha que quando Deus te honrar, alguém não vai usado pelo diabo dizer: isso aí está roubando, isso aí já foi do tráfico, isso aí já foi assaltante, está na igreja, mas está fazendo errado aí nos bastidores. Você acha que o diabo não vai usar alguém para te afrontar? E se você não estiver pronto, você vai querer meter a mão na quadrada, vai dizer: eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu quero ver, não vai tirar onda com a minha cara. Deus está lapidando você. O velho homem tem que morrer, a velha criatura tem que morrer, e um novo homem viver para que Cristo viva em você. Você acha que Deus não está trabalhando em você? Você qualquer coisinha grita. Seus gritos não podem mais ser de escândalo. Seus gritos têm que ser agora: Jesus mudou a minha vida. Deus está trabalhando em você. Você acha que Deus vai te dar o que Ele te prometeu? Se qualquer coisinha que você, qualquer nervosinho que tu passa, tu recorre àquele cigarro lá em cima do guarda-roupa, vai lá pro quintal, lá nos fundos para fumar? Você acha que você está pronto ainda? Deus está podando você, está libertando você. Porque se Deus te der o que você quer do jeito que você está, Ele não te abençoa, Ele te amaldiçoa. Ele está te quebrando e não te reconstruindo. Deus está preparando você para algo maior e melhor. Oh glória. Trovão, o Senhor disse que promessas passam gerações. Eu te provo. Agora vê se tu voa comigo. Ô Abraão, abençoarei a ti e a tua descendência. Agora vê se tu voa comigo. Como que Deus fala que vai abençoar a descendência de Abraão, que quando Deus prometeu essa promessa a ele, nem filho ele tinha?
Você não pegou? Se tu não voar comigo, solta o microfone e vou embora agora. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus já estava incluindo no meio quem nem existia. Tem gente que nem vive estava, mas Deus já estava incluindo no meio daquilo que te prometeu. Eita glória! Abençoarei a ti e a tua promessa agora. Olha para cá. Deus fala assim: Abraão, coloca aí que eu quero mostrar. É por isso que ele é chamado de pai na fé. Coloca na tela aí. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Coloca aí. Gênesis 15, versículo 5. Coloca aí. É por isso que esse homem é chamado de pai da fé. Por esse versículo aqui, ó. Então levou o Senhor, o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. Vai, verso 6. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Agora coloca o verso 6. E creu ele no, e imputou-lhe isto por justo. Observe que Deus olha, chama ele para fora da tenda e fala: olha para os céus, conta as estrelas que há no céu, contas para ver se pode, assim será a tua descendência. Agora coloca o verso 12. E pondo-se o, olha para cá, quando o sol está nascendo é porque está chegando o dia. Quando o sol está se pondo é porque está chegando a. Então quando Deus chamou Abraão para fora da tenda, estava de dia. E de dia Deus tira ele para fora da tenda e fala: olha para o céu e conta as estrelas para ver se pode. Eu te faço uma pergunta: olha para o céu de dia, quantas estrelas você vê? Deus está mandando ele olhar para cima e ele não está vendo nada. Deus está vendo esse monte de estrela aí? Assim também será a tua descendência. Ele não está vendo nada. Mas sabe por que no verso 6 o texto diz que ele crê? Ele está dizendo: eu não estou crendo no que eu estou vendo, eu estou crendo no que o Senhor está me falando. Eita glória! Se tu não pegar, vou soltar o microfone agora. Quando Deus faz algumas promessas para nós, a gente fala assim: meu Deus, mas de onde virá? Quem será? Como é que eu vou sair dessa situação? Eu não vejo saída. Eu vou falar. Olha para mim. Duas coisas Deus precisa para você servir a Ele. Repita comigo: razão e fé. Seja o vosso culto racional. Então o nosso culto tem que ser um culto de razão, sim ou não? Eu tenho que saber por que eu estou adorando, saber por que eu estou cultuando, saber por que eu estou ofertando. Isso é razão e fé. Embora eu não estou vendo, mas eu estou. Eu sirvo a Ele, eu sinto, mas eu não o vejo, mas eu creio, sim ou não? Olha para cá. Quando Deus falou assim: Abraão, vou te dar um filho. Gênesis capítulo 21, sim ou não? Quem estava na tenda? Sara. Quem estava ao lado de fora? Abraão. Olha para mim. Por que Deus promete a Abraão? Abraão crê. E Sara que está dentro da tenda ri. Porque de um lado está a fé, Abraão. Do outro lado está Sara, a razão. A fé diz assim: eu creio. A razão diz: oh Deus, eu estou velhinha, 65 anos. O meu ventre, o meu útero já não fecunda mais. Já cessou meu ciclo menstrual. Não tem como fecundar. A razão falando: não dá. A fé disse: é possível. Olha para mim. Por que Deus não foi falar com a razão, mas foi falar com a fé? É Deus te ensinando. Porque embora eu exijo que você me sirva com a fé e a razão, mas eu te ensino. Sabe por que eu não fui falar com Sara? Porque Sara é a razão e Abraão a fé. Porque aquilo que não couber dentro da sua razão tem que caber dentro da sua fé. Oh, glória! Cadê os crentes de fé aí? Cadê os crentes de fé? Eita glória! Eu vou falar, peraí, pega na mão dele e fala assim: tem hora que Deus vai te prometer algo absurdo, e o absurdo não cabe na razão, mas o absurdo tem que caber dentro da sua fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não sei se tem saída, mas se tu falou que tem, então tem que ter saída. Haverá saída. Oh glória! Oh glória! Tem gente aqui que está enrolada até a cabelo, está
está devendo todo mundo, não tem saída, a empresa está endividada, está devendo milhões, mas o grandão da Galileia está dizendo: se eu falei que vão fazer você pagar, eu estou garantindo que eu te honrarei. Trovão, me prova que as promessas são de gerações a gerações. Deus falou que abençoaria Abraão, sim ou não? Sim ou não? Abençoou ou não abençoou? Aonde tu pisar a planta dos pés, eu te darei. Aonde tu colocar as mãos, eu abençoar. Se tu não voar comigo aqui, é por isso que você, se Deus te tornar uma bênção, não se preocupe se vão mexer no que tu tem, porque não é o que tu tem que te faz ser quem você é, mas é o que você é que te faz ter o que você tem. Pode jogar você lá no deserto, vai crescer da mesma forma, vai prosperar da mesma forma. Eita glória, olha para mim, aonde tu pisar eu te darei, sim ou não? Tem gente que está perturbado com você, dizendo: mas como é que pode? Essa mulher do nada cresceu muito, esse homem do nada cresceu muito. É que eles não entendem. Aonde você chega, Deus te honra. Eita glória. Olha para o teu irmão, eu vou falar, peraí Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: eles não entendem o segredo. Eles pensam que a prosperidade está no meu bolso. No meu bolso está no dinheiro, mas a prosperidade está dentro de mim, moço. Oh glória, eu vou voar aqui hoje, hein, pastor? Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que dá aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Abre essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, maroa. Eu vou correr aqui hoje. Eu estou sentindo a graça de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Olha para mim. Abraão está morto agora. Quem é que está vivo? Quem é que nasce? Isaac, filho dele com Sara. Nasce quem? Olha para mim. Houve fome na terra. Isaac vai tentando ir para o Egito, onde tinha comida. Gênesis 26, ele parou em Gerar, a terra dos filisteus. Deus falou: não desça o Egito, fica aqui. Semeie. A Bíblia diz que quando ele semeou, Deus abençoou. O Isaac está indo para o Egito porque está em fome na terra, sim ou não? Está uma escassez de alimento, sim ou não? E Deus falou: mesmo tendo escassez, semeie. Aprenda. Deus não vai pedir o que você não tem. Mas quando também Deus pede, Deus sabe que tu tem a capacidade de entregar. Semeie. E quando ele semeou, o texto diz: e abençoou Deus a semeadura de Isaac. E Deus deu a ele naquele ano, diga, naquele ano, 100 vezes mais. Se tu não voar comigo, eu vou parar agora. 100 vezes mais, diga 100 vezes mais. Agora pega em posses, em servos, em animais. Deus deu a ele 100 vezes. Olha para cá, não dê satisfação da sua vida, porque sabe quem viu a semeadura de Isaac? Deus. A colheita todo mundo viu, tanto que os filisteus, o próprio Abimeleque chegou e falou assim: ó, meu povo está com inveja de ti, porque do resultado todo mundo vê, mas do esforço que é empregado, só você e Deus.
Então não dê satisfação da forma como você está crescendo. Deixa falar o que quiser. Quem justifica você é o grandão da Galileia. Oh, glória! Quem justifica você é Jesus de Nazaré. Aleluia! Olha para mim. E o Senhor deu a ele 100 vezes. Olha para cá. Repita comigo. Isaac, rico, com família e abençoado. Da união de Isaac com Rebeca nasceu quem? Jacó e Esaú. Agora pega. Jacó trabalha, Esaú é morto. Jacó, o Isaac vai morrer. Abençoa Jacó, passa a bênção para ele, de pai para filho. Agora o Jacó vai tomar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E sua mãe manda ele para a casa do seu tio Labão. Sabe quantos anos Jacó passa lá? 25 anos trabalhando. O Senhor honra o trabalho das suas mãos. E o Jacó volta 25 anos depois para casa com família e altamente milionário. Agora pega. Deus não disse que abençoaria Abraão e a sua descendência? Eu te provo. Deus abençoa Abraão, pai. Deus honra a Isaac, filho. E Deus honra a Jacó, seu neto. Fala para o teu irmão assim: Deus vai cumprir o que prometeu a você. E por causa dessa promessa, sua família será abençoada por Deus. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré?